YouTube! Como eu mencionei meu vídeo de Ilha dos Cachorros, esse canal vai ficar mais focado em vídeo longo, de análise, blá blá blá. Já comecei a escrever um roteiro com isso, mas acontece que esse canal aqui ainda é meu ganha-pão, então tem que fazer ainda vídeos, sabe, com uma regularidade, pelo menos por enquanto. Então vamos responder umas perguntas de vocês pra ter regularidade. Spadati perguntou: você sabe como trabalhar com histórias de viagem no tempo? O que faz boa parte das obras que pegam esse assunto não darem certo? Bom, eu odeio Viagem no Tempo, é o tipo de história que eu mais odeio na minha vida, e eu gostaria de dar um tiro no conceito de histórias de viagem no tempo, fisicamente agredi-la. Mas tem muito só de mim, certo? Muito da ideia de esse tipo de história não me atrai, eu não gosto, eu não acho legal não. Mas, porque eu acho que é difícil de fazer em um ponto de vista geral. O principal ponto é lógica. Você tem dois caminhos pra seguir quando você faz uma história de viagem no tempo. Ou você traz a ideia de que quando você volta no tempo, você vai pra outra linha do tempo, ou seja, um universo alternativo, que aí meio que sai um pouquinho da ideia de uma história de viagem no tempo tradicional e vai pra uma história de multiverso. Decisões antigas criaram outro universo, então você voltar no tempo, você não volta pra mesma linha do tempo que você está, você volta pra outra. Ou linear, que aí entra um pouquinho na ideia de efeito borboleta, não só o filme, como o conceito em si. Uma ação mínima vai mudar toda a linha do tempo e blá blá blá. A parada é que ninguém voltou no tempo, então a gente não sabe exatamente como isso deveria funcionar. A gente tem uma ideia em geral de como deveria funcionar. E essa ideia em geral é o que rege essas histórias de viagem no tempo. O que está acontecendo faz sentido? Faz. E o público vai achar que faz sentido, porque todo mundo tem uma ideia em geral de como deveria funcionar as mudanças de quando você volta no tempo. Os problemas que isso traz em uma história são, em primeiro lugar, se você desviar minimamente do que as pessoas acham aceitável, a sua história agora é cheia de furos e não faz sentido, por motivos de efeito borboleta. Devido à natureza da história que você está criando, se você divergir um pouco do que faz sentido pra todo mundo, você não cria só uma inconsistência, um furo de enredo, você destrói a sua história, porque ela se torna um furo de enredo. Provavelmente você criou os 4 paradoxos sem querer. E o segundo ponto é que é muito limitante, e meio que é por isso que eu não gosto muito de história de viagem no tempo. Oh não, voltei, fiz algo errado. Oh não, eu tenho que voltar e desfazer isso. Eu já vi isso 400 vezes, não quero ver mais não. É chato, é cansativo. Isso, claro, eu estou falando de viagem no tempo pro passado. Precognição é uma outra parada e é mais fácil de acertar. Mas a minha solução pra essa ideia de viagem no tempo pro passado é, ou ser 100% certinho em toda a lógica interna de como as pessoas imaginam que viagem no tempo funciona. Algo como Steins Gate meio que fez, com suas próprias liberdades, mas de uma maneira que foi explicada dentro da história. Então, tá liberado. Ou cague pra lógica que faz sentido e crie sua própria lógica. O filme Looper faz isso muito bem. Ele deliberadamente sai do que você espera de uma viagem no tempo. Se você decidir aplicar lógica pra esse filme, tem paradoxo na porra da intro, mas ele não se importa. Ele tem suas próprias regras e ele segue essas regras à risca. Como você está lidando com um filme com uma lógica interna e não uma lógica esperada desse tipo de história, é muito mais tranquilo aceitar o que tá acontecendo ali, mesmo que não faça sentido. E o filme também sai da ideia base de como funciona a história de viagem no tempo, então eu acho legal, esse filme é legal. Pedro Lucas Ubi1cc perguntou: você que é tão fã de Lanterna Verde, o que acha dos rumores dos atores escolhidos e qual o seu cast dos sonhos como fã? Então, eu sou declaradamente fã de Lanterna Verde, é meu universo de quadrinhos favorito, um dos meus universos favoritos e meu herói favorito, é óbvio. Além de que minha fase favorita de quadrinhos é do Jeff Johns e tudo que engloba ela ao redor, tipo Lanternas Vermelhos e tal. Épico, maravilhoso, perfeito. Eu, entretanto, estou no momento da minha vida onde eu não poderia dar menos fodas pra uma adaptação de HQ, mesmo que do Lanterna. Já não gosto do fato de que vai ser uma série, porque é Lanterna. Lanterna é legal que se passe no espaço constantemente, e não só espaço, mas um espaço muito louco. Mundos que necessitam de um orçamento gigantesco pra que fique bonito, ou que seja animação, mas né, o que vende são atores, eu acho. Com isso, eu pessoalmente não consigo ligar pra rumores de atores, eu só vou ligar quando o elenco for escalado. Mas um casting dos sonhos meus seria, vamos ver, Chris Pine como Hal Jordan, esse é o óbvio, esse é o direto ao ponto. O homem só tem a energia do Hal. Como o Chris Pine já tá meio velho, vamos seguir a ideia e colocar um John também meio velho, e aí a gente pega alguém com uma vibe meio imponente, tipo um Idris Elba. Nathan Fillion já é o Guy Gardner, o que eu sei que eu xinguei a ideia de haha, ficar hypado pra elenco e tal, mas esse é um bom elenco. Só que ele vai ser tipo personagem de apoio no filme do Superman. Se eu puder puxar um pouquinho a vibe do Guy indo mais pro Lanterna Vermelho, entrando mais na ideia da raiva dele, a mudança visual que ele tem eventualmente, eu acho que Gustav Skarsgård é uma boa. Ele entregaria bem a vibe babacona e cômica do Guy, ao mesmo tempo que ele entregaria muito bem a vibe de eu tive uma infância traumática
traumática, o humor é uma válvula de escape, outra válvula de escape é minha agressão. Kyle Rayner, eu acho que em questão de vibe, alguém como o Dylan O'Brien daria muito certo. Porém, eu vou manter em Teen Wolf por algum motivo e falar Tyler Posey. Acho que ele consegue passar a vibe, bom moço, espírito livre, carismático. Esse homem exala carisma. Alan, Simon, Jessica e Joe, eu vou ficar te devendo. Botei nos comentários quem vocês acham que é uma boa ideia. E quem seria um ótimo dublador pro Larfleeze se chama Danael Fernandes. Twinkle Little Heart 1956 perguntou: Dana, qual a sua tolerância pra breguice em filmes inspirados em HQs de super-heróis? Ou que o público em geral considera como breguice? Tipo, trajes coloridos, fases de efeitos, criaturas bizonhas, até mesmo uma edição de som meio cartunesca. Pra mim, quanto mais cap, melhor, mas eu entendo. Acho que tudo vai depender da sua abordagem, né? Quadrinhos são muito variados, então o que você quiser fazer meio que funciona, é só fazer bem. Você pode querer fazer um Batman mais inspirado na vibe do Adam West, e se você quiser seguir esse caminho, vai fundo, bota exagerado pra caralho, bota os efeitos sonoros cômicos, bota o POW na tela, fique à vontade, é maneiro. Mas se você quiser seguir por caminhos mais Batman atual, a ideia do Batman de Matt Reeves é ótima, por exemplo. Eu tenho tolerância infinita a isso, é só eu sentir que a vibe está certa. Por exemplo, acabamos de falar muito tempo sobre Lanterna Verde, eu não gostaria de algo muito camp ou cafona em Lanterna Verde especificamente por enquanto, porque eu gostaria primeiro de ver Lanterna Verde na tela grande como uma space opera. Então exagerado nos efeitos de design, mas se levando bem a sério. Depois que eu tiver acostumado com esse estilo, faz um bagulho idiota, tá ótimo, eu vou amar. Pepe Poggers perguntou qual classe é a sua favorita de D&D e que tipo de personagem você mais gosta de interpretar. Classe favorita eu diria que é bruxo, eu só não jogo muito de bruxo porque... Caiu remédio no chão. Eu só não jogo muito de bruxo porque mó trampo, escolher magia. Ai, quem tem paciência, cara? Deixa eu jogar de fighter aqui e atacar 8 vezes por turno. Mas é um conceito muito legal, especialmente narrativamente. Seu poder vem de um pacto com alguma coisa. É muito legal. E meu tipo favorito de personagem interpretar, eu acho que já falei isso em algum vídeo aqui, é o Gentle Giant ou Gigante Gentil, que é em geral meu tipo favorito, entre aspas, de personagem. Tipo, se aparecer eu acho fofo, pelo menos. Ou seja, um cara muito grandão e se pá com cara de mal, parece que ele vai te segurar com uma mão dele e destruir seu corpo, só fechando o punho. Mas acontece que ele é um amor de pessoa. Ele não quer te bater, ele quer te abraçar. Ele é bonzinho, ele é legal, gentil. Provavelmente destrambelhado e distraído também. Se você for um homem assim na vida real, me liga, eu tô solteiro. Mas em segundo lugar, eu colocaria personagens mais babacas. O arquétipo de um espertalhão canastrão se pá viciado em aposta é algo que eu gosto muito de fazer também. Vinícius Brandão 6990 perguntou: como você constrói um universo fantástico e sua história? Acha melhor trabalhar um roteiro primeiro, escrever sequências em separado depois juntá-las e escrevendo conforme a inspiração, etc. Um prólogo é interessante ou posso partir para a narrativa em si? Desejo construir uma narrativa em primeira pessoa, mas pelas principais histórias que conheço, esse tipo de estrutura é bem rara em fantasias. Aí ele deu o exemplo de algumas. A discussão entre primeira pessoa e terceira pessoa sempre é interessante. A primeira saga de Percy Jackson é uma história de fantasia em primeira pessoa, com um mundo bem extenso, é claro. Eu diria que primeira pessoa não é tão usado em fantasia, porque primeira pessoa, obviamente, foca muito no personagem em si e não no mundo. Eu mesmo tô escrevendo um livro de fantasia em primeira pessoa que se passa aí em 2065, no máximo. Se pá. E aí tá em primeira pessoa porque por mais que o mundo seja todo complexo e tal, o foco tá no protagonista, na história dele, nos pensamentos dele, na forma como ele lida com o mundo. Então essa mais ou menos é a dica que eu dou também pra sua questão de world building. Se você estiver escrevendo em primeira pessoa, saiba que seu protagonista tem que descobrir as coisas ou redescobrir as coisas junto com o público. É muito mais fácil escrever um personagem que não sabe de nada, aí se torna um receptáculo pro público conseguir entender o mundo também junto com ele. Mas se você quiser um personagem que sabe das coisas, uma dica legal é fazer com que ele esteja narrando a história pra alguém que ele sabe que não sabe de nada, como se fosse um memorando ou uma carta pra alguém. Então certos detalhes têm que ser explicados. Mas vá com calma nisso também, não faça um negócio expositivo. O que me leva pra Mate8047. O que você acha que difere um diálogo expositivo e um diálogo explicativo? E qual a melhor forma de escrever diálogo naturais em livros? Melhor forma de escrever diálogos naturais em livros, eu vou ficar te devendo. Leia livros e pratique escrevendo diálogos, eu acho. Fala em voz alta também os diálogos pra ver se eles são naturais. Mas diálogo expositivo versus explicativo? Eu acho que o maior problema de um diálogo expositivo é que você retira da história todos os elementos, menos a explicação. Com isso, é só o autor te explicando alguma coisa do mundo, porém com um personagem servindo de boca e outro servindo de ouvido. Diálogo expositivo é a armadilha mais comum pra qualquer escritor, porque você só quer dar essa informação, mas talvez seja muito chato de receber essa informação. Então a dica que eu dou é: faça com que os personagens que estão no meio da conversa dessa explicação façam alguma coisa em relação a essa informação. O personagem recebendo a informação. O que ele acha dessa informação que ele tá recebendo? Ele gosta?
gosta? Ele não gosta? Ele acha que tem mais? Faça ele questionar, faça ele ser meio sabichão e tentar adivinhar uma informação, pra logo depois ser reprimido pela pessoa que está contando a informação. Caracterize os personagens que estão no meio dessa conversa. Use também o ambiente. Se estiver explicando alguma coisa do mundo, como a região que eles estão afeta isso. Em geral é isso. Muitas vezes em diálogo expositivo você retira da história a história em si e deixa só a explicação. Portanto, adicione a história de volta. É isso. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!